Olá, 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 tudo bem? Tem alguém aí para essa live do dia de hoje? Vou esperar todo mundo chegar. Vamos nos organizando. Já tem uma pessoa que entrou. Olá, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Começando em ponto às 6 horas. Vamos lá, vamos esperar mais uns 5 minutinhos iniciais para as pessoas irem chegando. Façam o favor, né, de todo mundo que está entrando agora, de colocar aquela gaivotinha para a gente compartilhar, chamar o máximo de pessoas possíveis, porque esse é um assunto que muita gente me pede e hoje eu tô tendo a oportunidade de trazer, né, o local de fala, que é de um adolescente com autismo. Olha que legal! Muito bom, né? Esse network aqui nas redes, na internet é muito bom, porque aí a gente pode pedir ajuda para falar disso, nesse assunto bem importante, e também dar o local, né, de fala para a pessoa. Então vamos lá, coloca a gaivotinha aí, por favor. Convido o máximo de pessoas que vocês puderem. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou mandar a gaivotinha assim para o máximo de pessoas que eu conseguir, ok? Opa, tô mandando, hein? Pronto, mandei para as 10 primeiras pessoas aqui que estavam aqui, para que recebam e participem dessa live, que vai ser bem legal. Pelo menos eu tô bastante ansiosa. E antes da live começar, a expectativa tá super alta, porque já bateu vários recordes aí de compartilhamento, de curtida, de comentários. Então, a gente tá com aquela expectativa lá em cima. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Lucas, daqui a pouquinho eu te chamo, nosso convidado já tá aqui. Vou esperar só mais um pouquinho o Instagram avisar que estamos ao vivo e chegando as pessoas, tá? Deixa eu só dar aqui. Muito bem, muito bem. Podemos começar? Vamos começar então? Então, vou começar, hein? Deixa eu chamar o Lucas. Vamos aguardar. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? O Lucas tá aqui, beleza? Quer Tudo dizer que, ótimo, Lucas. Seja muito bem-vindo. quer dizer que é uma honra, Thaís, estar aqui. Eu espero que você esteja tendo um ótimo dia. Ah, enfim, eu só quero dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão assistindo a nossa live aqui hoje. Muito bom, Lucas. Muito obrigada por ter colocado aí bom dia, boa tarde, boa noite, até porque muitas pessoas assistem, né, em horários alternativos com a live gravada. Então, existe essa popularização, né, e essa democratização para poder assistir no horário que melhor lhe convém. Então, eu estou honrada e todas as pessoas aqui também estão muito honradas, tanto o seu público quanto o meu público, porque que legal falar sobre autismo, né? É bom falar sobre autismo todos os dias para a conscientização ser ainda maior, mas no mês do autismo tem um gostinho especial. Então, muito obrigada, muito obrigada por você estar aqui, tá bom? Não, não, eu que agradeço. Tanto é que é bom a gente ter feito fazer essa live, porque já está acabando realmente o mês do autismo, o mês de abril. ah, a conscientização do autismo foi no dia 2. E aí, tava em todo lugar que eu ia, de ônibus ou de metrô, tava sempre um aviso sobre o TEA, o que eu achei muito legal do Estado de São Paulo ter feito isso aqui. Mas agora que tá acabando, já tá tipo num dos últimos dias já de abril e já tá acabando o mês. Nossa, eu queria que continuasse, né, com isso até tipo dar um mês inteiro, tipo até dia 2 de maio, ou seja, o tempo voou. O ano inteiro, na Entendi. verdade, seria melhor se fosse esses cartazes assim no ano inteiro.
Mas não só do TEA, mas também do TDAH, o mês, tipo, eu sei que tem da violência doméstica, ah, enfim, no estado de São Paulo tem, tipo, tudo isso nos ônibus e nos metrôs, por causa que o que não custa uma ajudinha essa do nosso estado, do nosso querido São Paulo, né? Muito bom, muito bom. Ó, tá vendo como a democratização das redes favorece e acaba com as barreiras, né, até de território. O Lucas é de São Paulo, eu sou aqui do Rio e a gente está podendo ter essa oportunidade. Mas olha, Lucas, eu te prometo aí que eu não vou parar de falar sobre autismo, TDAH e todos os outros não, até porque minha bandeira, né, as pessoas com deficiência, com transtornos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento. Então, eu falo sobre isso, trabalho com isso. Então, eu não falo somente nos meses comemorativos, não. Mas, já que você falou que mora em São Paulo, se apresenta um pouquinho. Quem é o Lucas? Ah, tá bom. Oi, gente. Acho que a maioria que me conhece. Eu sou o Lucas Oliveira Romaldo. Sou de São Paulo, capital. Eu estou no terceiro ano do ensino médio. Tenho 17 anos. E eu sou o criador e fundador da página Cartoon Lucas. Essa mesma que vós está falando aqui. E falando com a Thaís aqui, pedagoga. E como eu disse antes, tomara que vocês tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito E bom. agora, eu sei que está prestando muita atenção em mim. Thaís, eu queria que, por favor, você se apresente que nem eu fiz agora. Com certeza! Meu nome é Thaís Davico, sou psicopedagoga, agora especialista em ABA, né? Pós-graduada em ABA, por isso que eu vou poder falar com um pouquinho mais de propriedade a partir, né, da fase de adolescência e da fase de adulta. Eu tenho um site chamado Encontro do Saber e tem essa página aqui, Psicopedagoga Rio de Janeiro, onde eu costumo divulgar semanalmente, né, conteúdos sobre aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, que eu sou apaixonada e, enfim, com a causa, né, do autismo para conseguir melhoras, falar sobre isso, o que é autismo, enfim, né, sobre atividades adaptadas. Então, tudo isso vocês encontram aqui na Psicopedagoga Rio de Janeiro, tá bom? Ô, Lucas, me fala, guaxinim-teia, o que significa isso aí? Fala pra galera. Perdão, desculpa. Guaxinim-teia, são os quadrinhos que você faz, você divulga sua arte, você é apaixonado por isso. Como é que Sim. começou? Ok. A Sarah, antes de mais nada, não é a primeira que pergunta isso pra mim. Eu já falei em outras lives sobre isso. Mas quem quiser, quem sabe, sabe. Mas quem não sabe até agora, onde você estava morando debaixo de uma pedra? Por causa que toda live que eu estava até agora, eu estava falando sobre isso. Enfim, o Guaxinim Terra veio de uma ideia minha, na verdade baseado da ideia da minha mãe, sobre criar o meu próprio personagem. Isso daí veio na cabeça dela, baseado na minha admiração nos desenhos animados que passavam na televisão. Uhum. Ah, ela passava, é, ela passava horas me observando assistindo televisão e ela me perguntou se eu não queria criar meu próprio personagem. Eu adorei a ideia, por causa que eu sempre gostei de desenhar. Como ela já disse, já nasci desenhando pelas paredes. E eu posso dizer que isso é verdade. E assim, ah, eu pensei em um animal, obviamente, por causa que eu não gosto de desenhar humanos, né? Quem me Uhum. segue há muito tempo já sabe que desde os primeiros desenhos que eu faço, nunca desenho humanos, só animais, por causa que animação é um dos meus hiperfocos. Ah, Uhum. e eu pensei, tá, em um animal, mas que animal seria? Eu descartei aves, répteis, ou anfíbios ou invertebrados, porque apesar de eu gostar de desenhar todos eles, eu não via, tipo, muita esperança, eu não conseguia ver, tipo, muita paixão neles. Mas eu conseguia ver mais nos mamíferos. Aí tá, que animal que eu usaria? Que mamífero que eu usaria?
eu descartei coelhos, ratos, e outros animais na hora, por causa que normalmente você consegue ver um montão deles na televisão. Eu Exato. pensei mais naqueles obscuros, como por exemplo, guaxinins, esquilos, marmotas. E esses daí sei que tipo, não tinham ainda a sua chance de brilhar. Então eu escolhi o guaxinim, por causa que de todos eles, ele é um dos animais mais interessantes para mim até agora. Pedres é um personagem, eu vi obviamente, várias fotos de guaxinins na internet, mas como era um personagem autista, eu queria diferenciá-lo de todos aqueles da internet, né? Ah, como posso explicar isso? O Guaxinim Terra, ele tem várias... no começo eu peguei várias partes do corpo de outros animais e encaixei nele. Por exemplo, o focinho, por exemplo, deixa eu ver aqui. O focinho, por exemplo, parece de uma banana, por causa que é muito longo, tanto é que tipo da minha caneca. Tá? Eu vou dar como exemplo. O focinho, por exemplo, tem forma de banana. Eu escolhi Olha, tem banana, mesmo. eu escolhi a banana porque desde pequeno eu pensava que banana parece um focinho. Isso aqui veio da minha cabeça, eu não pesquisei nada. Uhum. E aí, as orelhas, elas se parecem como de um gato ou de uma raposa. Então eu dei a ele essas orelhas, mas fora isso, o resto é de guaxinins. A cauda peluda, a máscara nos olhos e tudo mais. E aí quando o design do personagem estava pronto, com coisas diferentes do que um guaxinim normal, veio as cores. Antes mesmo de ter criado o Guaxinim Terra, veio a bandeira do girassol das deficiências invisíveis, né? E o Uhum. quebra-cabeça do autismo. Aí eu pensei, por que não juntar a cor da bandeira, do girassol e do laço do autismo no Guaxinim Terra? A pelagem dele, como você pode ver, é vermelho, amarelo, o roxo, azul e preto. E aqui um pequeno esverde aqui nos olhos. Uhum. Eu escolhi tudo isso da bandeira, menos o verde, por causa que o verde foi ideia minha. E, e assim, desde que eu postei isso daí, as pessoas amaram. As pessoas amaram. Desde os primeiros passos do Ghost in Terra, as pessoas viram esse pequeno animal como um símbolo do autismo. Mesmo eu só tendo postado uma coisa sobre ele, uma coisa. Aí, como a minha mãe viu que isso dava ibope, ela falou: Lucas, meu filho, você tá vendo que Deus fez na sua vida? Ele te deu a faca e o queijo na mão. Agora Uhum. é só usá-lo com sabedoria. E eu fiz. Agora, com a ajuda dela, eu tento fazer algumas charges que eu gosto de ter. Não são tirinhas, como as pessoas pensam, por causa que tirinhas são em quadros, como nos gibis. Charges são mais um quadro inteiro só, com uma piada dentro. Aham. Ah, e assim, a piada normalmente dos minhas charges são coisas que normalmente os autistas enfrentam no dia a dia. Era. Por exemplo, metáforas, como obedecer às leis, apesar de não ter feito isso, e assim por diante. Eu tenho que admitir que as primeiras eram coisas tipo que cada autista poderia passar. Por exemplo, das metáforas, talvez o estresse do dia a dia de pré-escola e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso veio vendo coisas de mim ao mesmo tempo. Por causa que, sim, eu era mais ou menos assim quando eu estava começando, e eu ainda sou. Mas eu vi que tinha mais artistas que eram assim também. E ele se viu no Guaxinim Terra, como eu me vejo até hoje. E eu fiquei, nossa, eu tô orgulhoso de mim mesmo por ter feito uma bênção na vida dessas pessoas. Minha mãe fala para sempre agradecer a Deus, por causa que ele que deu a faca e o queijo na mão para uma força tão poderosa na vida de um autista, que é o Agostinho Terra. Nesses últimos meses, assim, a charge do Agostinho Terra não foi exatamente vindo dos autistas, mas vindo com toda a minha vida pessoal. Mas com um pouco do autismo também, para não ficar tipo todo desfocado. O último, por exemplo, é sobre uma série de livros que eu estou lendo que eu
eu tô totalmente viciado. Na verdade, já era viciado antes, mas agora eu tô com força total. Mas eu consigo ver que muitos autistas, principalmente os pequenos, têm uma imaginação muito fértil. Uhum. Eles às vezes leem bastante literatura, mesmo numa pequena idade, e tipo conseguem se imaginar naquele mundo, entende? Não só autistas, mas criancinhas também pequenas. Ah, elas normalmente se imaginam num mundo de brincadeiras e fábulas, principalmente dos irmãos Grimm ou das fábulas de Esopo, que são um ótimo curso para literatura, se vocês querem saber, por causa que eu tenho um livro desses que é muito bom mesmo. E eu recomendo bastante, viu? Ah, mas assim, mas resumindo tudo, o Goshen até reforma tudo que tem dentro do autismo num só personagem que tem um estilo muito cartunesco. Lucas, isso é muito bom porque eu falei isso para você já, né? Você criou uma metodologia para as pessoas terem uma facilidade de entender linguagem abstrata, de entender essa dupla, né, esse duplo sentido. E isso é muito difícil de entender metáforas. Como eu estava explicando, eu sou do ramo da educação, então a coisa que a gente pedia muito, assim, né, na hora de fazer a tradução das perguntas, serem mais objetivas, serem mais diretas, não ter a pegadinha. Então, assim, lá é uma aprovação, tem pontos, mas é importante isso ser trabalhado, é importante que as pessoas saibam os duplos sentidos, até porque isso faz parte do convívio, isso faz parte do social. Então, assim, eu achei isso fantástico. E quando eu peço para você repetir a sua história, não que a gente não que eu não tenha conhecimento da história, mas para que as pessoas percebam e entendam a importância disso. E quem ainda não te segue, passe a te seguir e passe a entender o que você está fazendo, que é muito legal. E você está tendo uma linguagem para os adolescentes. Então, você está falando de adolescente para adolescente, que foi um dos motivos que fez eu, né, te refazer esse convite, que a gente já está tentando marcar essa live já tem um tempo, para você poder, enquanto adolescente, ter esse local de fala e falar com outro adolescente, que é possível, eu sei que tem muitas dificuldades, mas a gente precisa abraçar essa dificuldade e fazer do limão uma limonada, não é? Uhum. Muito bom, Eu só me muito lembro bom. só de uma vez que falou de metáfora, só teve uma vez, assim, na vida que eu me lembro que eu sofri por causa de metáforas. E foi no meu currículo escolar. Porque teve uma prova que eu fiz de história. E era sobre religiões da época do século XVIII, do século XVII, era tudo sobre, era história. E foi, acho que foi no sétimo ou oitavo ano, não me lembro direito. Só sei que, mas a pergunta me lembro direitinho, que era o que significa um santo do pau oco? Eu, eu nunca tinha ouvido falar daquela expressão em toda a minha vida. Tipo, de olho, eu sabia que era uma expressão, uma metáfora, por causa que estava entre parênteses, o que é um santo do pau oco. Ah, Entre aspas, né? entre aspas, assim. E aí, eu entreguei a prova, eu escrevi, é um santo muito bom. Eu pensava que São Paulo era um santo muito bom. Aí, na hora do intervalo, eu fiquei conversando lá com meus colegas, dizendo o que eles responderam. Aí a chefe conversando e tudo mais. Aí eu falei, pessoal, o que é um santo palco? Aí um deles me olhou, tipo, com uma cara assim de desconfiado. Você não sabe mesmo? Aí eu falei que não. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe me explicou o que é um santo palco. Aí, quando eu soube o que era, eu fiquei de queixo caído. Ah, por causa que, obviamente, não era um santo muito bom que eu tinha colocado. Isso era fato, não era. Mas também, como eu não sabia que eu era autista, isso foi antes de eu descobrir que eu era autista, antes de eu receber o diagnóstico. Mas, se eu tivesse o diagnóstico naquela época, eu poderia falar na escola e que teriam que anular essa questão para mim. Eu teria, talvez eu pudesse até pedir o ponto, eu pudesse pedir o ponto a mais para o professor, peguei aquela nota e foi erro deles, né? Foi erro, acho que do professor ter feito isso, né?
Claro, Aham. eu não sabia que eu era autista, né? Nem ele, mas se ele soubesse, e eu também, aí sim eu poderia exigir alguma coisa dele. Isso é fato. Então, É muito bom. como isso é só um exemplo de como às vezes as escolas não estão preparadas para os autistas hoje em dia. Mesmo que digam tudo isso que falam na televisão, tudo que falam nas salas de aulas, tudo mais, as diretoras, secretárias, tudo mais. Isso não é 100% verdade. Para mim, eles deveriam falar isso quando fosse 100% verdade. Na minha escola, no meu colégio, hoje em dia, agora eu falo de hoje em dia, bem, bem normal, assim. Até agora eu nunca sofri, digamos, preconceito, bullying por ser autista. Ao contrário, até que respeito até dos meus colegas. Não de ser amigo, mas tipo, pelo menos receber um respeito. Ah, e para mim isso já está ótimo. Ninguém é obrigado a fazer amizade com ninguém, mas pelo menos o que eu exijo pelo menos é respeito. Exato. Mas, Exato. mas pelo menos eu sei que que eu recebo isso das pessoas que sabem que eu sou autista, né? Uhum. Ah, E você mas quando descobriu é tarde, né, Lucas? sim, eu descobri com 13 anos. Ah, mas desde isso, eu fui nas escolas nas escolas que eu fui na minha vida, eu fui acho que de porta em porta nas salas, falando que eu era autista e tudo mais, mesmo daquelas salas que eu não conhecia ninguém. Só para dizer mesmo se caso me acontece no corredor. Uhum. Ah, mas, enfim, eu digo que às vezes as escolas não estão preparadas para os autistas. ah, e vai ter sempre um ou duas pessoas que vão cair, vão sair que vão cair e vão fazer um tremendo erro. Tipo, fazendo bullying, preconceito. Isso daí já é ruim demais, por causa que às vezes o bullying, nem mesmo, não estou nem falando dos autistas em si, mas às vezes o quem está fazendo bullying não coloca no lugar da vítima. Uhum. Isso também se chama empatia. Ah, ou seja, o agressor não tem empatia pela vítima ou não respeita ela. Então, só para fazer tipo que é o mais fraco e bate nela, por quê? Simplesmente por quê? Eu quero saber por que você está fazendo isso. Isso só por causa que você quer provar que você é mais forte que ele? Fantástico. E tudo mais? Porque você. Fantástico. Eu acho que eles gostam disso como entretenimento, eu acho. Eu nunca soube disso por causa que eu nunca cometi bullying na minha vida, graças a Deus. Lucas, você é um adolescente muito necessário, super crítico, com uma consciência para frente, porque na verdade não adianta somente abraçar e acolher a vítima e culpar o agressor. Precisa conversar com ambos, né? Porque cada um ali está sofrendo por alguma coisa, por alguma questão. Um está sendo, né, como vítima, enfim, sendo agredido, e o outro está agredindo também para poder expor essa dor, esse sofrimento, essa inadequação. E faz isso de uma forma realmente errada. Muito necessário isso que você falou. E realmente as escolas, né? Infelizmente, elas não estão preparadas, mas assim, as poucas escolas que estão preparadas buscam fazer um trabalho assim, com bastante eficiência, né? Inclusive, eu sou profissional, né, de algumas escolas, então assim, eu busco fazer as atividades adaptadas, planejar o antes, porque não é somente o aluno estar ali diante de uma dificuldade e aquela questão ser anulada. Aquela questão não pode estar ali porque precisa de um planejamento prévio, precisa de uma organização anterior. Então, para a gente não ficar apagando incêndio, eu vou ficar usando metáfora que eu acho apaixonante essa questão sua, assim. Mas ao invés de a gente ficar corrigindo os erros, a gente primeiro tem que fazer com planejamento, para que esses erros não aconteçam, pelo menos diminui, né, a frequência com que ocorre. Mas isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Agora me fala assim, você, enquanto adolescente, descobriu nessa fase de adolescência, né, 13 anos de idade, o seu diagnóstico, e o que você falaria para outros adolescentes que também estão recebendo o diagnóstico, descobrindo ou desconfiando do autismo?
Olha, eu diria que eu falaria bem suavemente com a pessoa, por causa que a pessoa passou por um momento difícil, às vezes você sabe de que, como muitas pessoas são e receber uma notícia tão essa, especialmente aquelas que nunca souberam ou ouviram falar do autismo antes, eu tentaria, acho que, tentar ser bastante suave e doce com a pessoa, mas ao mesmo tempo, você não pode tratar a pessoa, tipo, suavemente para sempre. Infelizmente, você sabe que o mundo é chato, às vezes pode ser cruel, às vezes, né? E não vai ter coisa e muitas vezes pode não ter ninguém do lado da pessoa para fazer isso por ela, para proteger ela, ela vai ter que se defender por si mesma. E isso, então eu diria assim que o mundo pode sim ser cruel, mas também vai ter um montão de gente te apoiando. Ah, se você não tiver nenhuma direção ou não saber onde ir, é só você que tipo pode encontrar assim um lugar, e assim você vai ficar protegido daquele lugar, naquele abrigo com as pessoas que te amam e tudo mais. Então eu diria que tente se manter o mais forte possível, por causa que você vai mostrar para o mundo que você não, que você é forte, que você pode enfrentar qualquer coisa que ele jogar para cima de você. Mas e eu também tenho eu tenho uma outra mensagem para os pais. Essa da pessoa autista é uma coisa, agora dos pais é outra. Eu diria que pais, por favor, sejam protetores com seus filhos. Quando você vê, tipo, que seu filho está crescendo, mesmo sendo autista, e tudo mais, só por causa que ele tipo, tá outra aparência, digamos assim, ou ele, sei lá, cresceu, tá saindo de casa e tudo mais, vocês têm que saber que, tipo, ele ainda pode ser um autista, né? E você sabe, às vezes, como a mentalidade de um autista funciona. Então, fique do lado dele, mesmo que tipo, ele já mais sozinho e tudo mais, fique do lado dele, por causa que pode acontecer várias coisas, né, com ele. Mas não sejam superprotetores, porque o seu filho tem que aprender a se lidar sozinho no mundo, né? E aí, para aqueles pais que ficaram surpresos quando descobriram o atestado, primeiramente, não demonstrem raiva ou medo, por causa que às vezes os filhos vão querer imitar vocês. Eles vão ver na sua expressão facial, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que aquilo o diagnóstico é uma coisa ruim. Eles vão ficar com medo, ou vão ficar angustiados, ou com raiva, que são autistas. Eles não vão querer aceitar. É por causa que eles veem os pais, às vezes, como modelos. Modelos de comportamento, na verdade. E você, pai, que está triste, que seu filho é autista e tudo mais, eu entendo, né? Eu entendo bastante, minha mãe já passou por isso. Mas não demonstre, assim, muita tristeza perto do seu filho, pelo menos. Tente demonstrar aquilo como algo difícil, porque eu acho que é uma coisa difícil, não, nenhum sentimento pode esconder isso. Mas aceite, simplesmente tente aceitar de um jeito bom. Mostre para o seu filho que ele consegue viver assim, ele consegue aprender assim, e isso não vai mudar nada entre vocês e o mundo. Talvez seja um lugar melhor se você fazer isso, né? Tudo depende do pai e da mãe. Tente mostrar para ele que é um lugar feliz de se viver o mundo. Demonstre que não há nada a temer e que ele deve estar seguro no mundo se ele for ensinado de um jeito apropriado. Então, eu diria que pais, resumindo tudo o que eu disse aqui, pais, se seus filhos forem autistas e você acabar de receber o diagnóstico, demonstrem que vocês aceitaram, por causa que se eles virem que você aceitou, eles talvez aceitem também.
por causa que normalmente alguns filhos veem os seus pais como modelos e eles vão imitar os pais. E filhos autistas. Abrace o mundo, abrace as oportunidades que eles vão te dar, por causa que assim o mundo vai virar um lugar melhor para se viver. Não ligue que as pessoas vão dizer para vocês, por causa que vai por mim, vão dizer um montão de coisas que não vão ser nada agradáveis para vocês. Mas tenham fé em Deus e que em seus pais também, que tudo vai dar certo. Então, é o que eu queria dizer para tudo isso. Ó, tá chovendo corações, fala linda, encantadora, menino sábio, vários comentários aqui. Você tá Muito obrigado. assim, sendo muito Obrigado. abraçado, querido, né? E a gente vê o quão verdadeiro, né? Quão verdadeiras são suas palavras, porque você sentiu isso, sente isso. E assim, além de tudo isso, né, se eu pudesse acrescentar mais alguma coisa, é que os adolescentes, né, que descobriram o diagnóstico do autismo pudessem também olhar do olhar de outros adolescentes. Então, seguir você, ver outras pessoas. Eu costumo dizer muito isso quando as famílias chegam para mim e falam, Thaís, agora meu filho é autista, o que fazer? Então, eu falei, ele precisa ter pessoas também que sejam autistas, né? No presencial, no online, nessa rede aqui virtual, para que ele entenda, para que possa ter essa troca entre pares mesmo, né? Saber o que vocês passam, como fazer. Então, ter essa realidade. E que fala linda, encantadora, isso aí para cima, né? Na verdade, você acaba motivando bastante. Por Muito bom, causa que muito bom. assim, nós temos que admitir que o mundo não é nada fácil. Vão exigir coisas da gente e tudo mais. E eu vejo que isso às vezes é até mais difícil para os autistas, por causa que normalmente a maioria tem a mentalidade às vezes, atrasada de alguns anos para trás. Por exemplo, eu tenho 17 anos, mas sei lá, minha mentalidade é de uma pessoa de 13, 14 anos, né? Uhum. E isso acontece com muitas outras pessoas Sim. autistas. Esses são Então, os níveis. é Esses são os isso. níveis. Nível um, nível 2. É só para fazer esse recorte para o pessoal entender, né? Nível um, nível 2 e nível 3. Nível um precisa de pouco suporte, nível 2 muito suporte, nível 3 bastante suporte. Nível um está fora da questão de deficiência intelectual, né? E a partir do nível 2 já começa com deficiência intelectual associada. E, assim, eu sei que o mundo pode ser bem cruel. Eu passo, às vezes, bastante ansiedade na escola. Ah, às vezes não é nem por causa de preconceito, por nada. Às vezes por lições que passam para mim, por causa que eu já estou no terceiro ano, vou começar a exigir coisas de mim. E eu acho que eu não estou nem preparado para isso, que o mundo vai me dar, mas infelizmente eu vou ter que enfrentar. E essa coisa do autismo não vai ser desculpa, por causa que eu sei que eu vou ter que enfrentar, mas lá no fundo eu sei que muita gente não quer enfrentar isso. Sim. Ah, E eu usa acho que eu como sou uma dessas muleta. pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que não quer enfrentar isso, mas eu tenho que enfrentar. É o mundo. Para ver como às vezes seria bom se existisse alguma coisa no mundo que impedisse de nós autistas enfrentarmos isso. Mas eu sei que se a gente enfrentar isso, isso vai nos construir um caráter melhor. Pode até arranjar até um emprego para a gente, porque é isso que vai esses desafios vão construir nossa independência financeira, social e nosso pensamento racional também. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, você faz psicopedagoga, você é acompanhado por psicopedagoga ou você já foi acompanhado? Ah, sim, eu faço psicopedagogia. É difícil mesmo essa palavra. Todo mundo fala, É, mu- gente, é, é muito difícil psicopedagogia falar. é, Ah, mas sim, eu estou com psicopedagogia, uhum, mas me ajuda bastante, por quê? Porque ela me ajuda nos problemas da escola, ela trabalha em escolas,
e muito boas mesmo, já vi algumas delas. Ah, Uhum. ela tira um pouco do meu estresse, só que o chato é que é só de 15 em 15 dias. Uhum. E Entendo. Eu vi uma estrutura que você fez com ela, era um boneco ali para ajudar na coordenação motora, não foi? sim, sim, construímos um guaxinim té feito de Uhum. palitos e outros materiais que ela tinha lá. E ela me ajuda bastante. O nome dela é Lívia. Não, Lívia não. É Vânia. E ela é uma boa psicopedagoga. Isso, isso. E, mas às vezes só falar, tipo, não adianta muito. Isso vai ajudar no estresse? Vai. Só falar com uma pessoa sobre seus problemas, talvez já te ajude. Vai te ajudar bastante, mas às vezes tem que ter às vezes um treinamento melhor, às vezes. Uhum. O que eu já faço já me ajuda bastante. Mas às vezes com os outros autistas, às vezes, tipo, uma ou duas não dá. Somos diferentes. E então a gente precisa de psicopedagogas, às vezes, diferentes. Por causa que existe uma psicopedagoga para um autista. Mas será que ela também vai ser a boa com o outro autista? Quem sabe? Sim, Ah, mas falando, tipo, de psicóloga, agora de psicóloga. sim. Eu estou sem a psicóloga no momento. Uhum. Ah, por causa que a minha mãe, ela tentou psicóloga num posto aqui perto. Mas como disseram que não tenho quase nada do autismo, é só ansiedade, eles não precisam me atender. Por causa que eu não preciso. O SUS, ele não precisa me atender. Por quê? Por causa que tem gente atrás de mim que precisa de mais necessidade do que eu. Ou seja, estão me Uhum. ignorando, me ignorando. Por quê? Por causa que eu sou nível 1 e que só tenho talvez só ansiedade que preciso trabalhar, mas eles estão me ignorando, eles estão me tirando da fila e me colocando lá atrás de outros que precisam de mais. Eu entendo, eu entendo que eles precisam também de ajuda, muito mesmo, mas eles têm que também saber que eu sou uma pessoa. A ansiedade, coordenação motora, eu também preciso de ajuda. Por causa que, assim, na coordenação motora, eu sei que a maioria da minha coordenação motora vai nos desenhos, por isso que ficam até bons meus desenhos. Pentear cabelo, amarrar tênis, apesar de conseguir fazer essas coisas, sou muito demorado. Uhum. E mas Quais eu os tô, perguntas que mas eu tô você já fez? conseguindo bastante, mas eu tô conseguindo bastante atenção deixa eu ver, não, na Uninove, na Universidade da Uhum. Uninove. Uhum. Eu já consegui 4 atendimentos lá de uma vez, Que o bom. que foi muito bom. Na verdade, não é nem só da coordenação motora, mas outras coisas também que eu preciso muito, que são coisas pequenas, mas que vão me ajudar bastante no futuro, eu sei disso. Ah, Deixa mas eu só, deixa eu só fazer um parênteses psicóloga, aqui. nada, Pessoal, nada. desculpa, Lucas, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Pessoal, não tem como ficar acompanhando esses comentários aqui. Então, eu vou pedir para as perguntas, que daqui a pouquinho eu vou abrir para as perguntas, para colocar ali, ó, no pontinho de interrogação, que o Lucas vai responder para a gente, tá bom? Porque aqui fica muito difícil acompanhar, tá? Lucas, você já fez aba? Você já fez terapia ocupacional? Você já fez esses profissionais? Não, Não, nunca fiz. entendi. E Ah, psicologia é muito importante, né? Terapia é muito importante. Você está no terceiro ano do ensino médio, principalmente para essas questões assim mais sociais, emocionais, para identificar. Muitas pessoas estão colocando aqui a questão de mercado de trabalho, porque é justamente a expectativa, né? Quando sai do ensino médio, o que fazer, enfim. Então, muitas pessoas estão colocando aqui que concordam com você, que buscam apoio no SUS e, e, e enfrentam, né, uma fila gigantesca e vão ficando para trás por conta de escala de prioridades mesmo, então as pessoas com mais necessidade, mas a verdade é que realmente a gente não tem esse suporte para atender, né? E acaba tendo essa falha gravíssima
e originando muitos problemas. Você se importa de ser atendido online ou tem que ser presencial? Então, da parte da presencial, lá mesmo no SUS, aqui no posto aqui perto, já disseram para mim para fazer parte de um grupo, né? Um grupo Uhum. também me convidaram para um grupo, né? De conversa, né? Eu não sei se eles são Uhum. autistas ou não, mas acho que eles não, eles são neurotípicos, eles não são autistas. Aham. Ah, Só que eu acho que sinceramente, eu não me encaixei direito naquele grupo. Eu só fui um dia Ok. ah, nesse grupo e eu acho que eu não me encaixei. Por causa que eu só falei meu nome para todo mundo, falei um pouco sobre mim e depois eles começaram a conversar entre si. Ah, as duas doutoras que estavam lá, estavam só escutando o que estavam falando e escrevendo para eles e tudo mais. Eu fiquei lá sentado sem entender nada, por causa que acho que eles tinham muita coisa para conversar, por causa que esse grupo existe faz tempo. Então, os que estão Entendi. lá já devem ser bem mais antigos do que eu. Então, eu não sabia do que estavam falando, por causa que eu não conhecia aquelas pessoas direito. Eu acho que Provavelmente, provavelmente é um grupo de habilidades sociais, para trabalhar as habilidades sociais, então faz uma mesclagem, né, de pessoas neurotípicas, neuroatípicas e coloca os mediadores enquanto profissionais, psicólogo, enfim, para fazer essa observação. Mas nesse grupo você não se encaixou, ok, tá tudo bem, você pode vir a se encaixar em outro. Mas grupo de habilidades sociais é bem importante. eu sei disso. Se eles, tipo, fossem tentassem ficar mais quietos, às vezes, quando eu tentasse falar com eles, seria já um grande passo. Claro, Mas não fizeram nada disso. E eu fiquei lá só escutando eles conversando, pegando no sono até. Por causa que eles entendi. estavam falando sobre ex-namorados que encontrou na rua, tal, toda coisa, que eu não entendi coisa nenhuma, eu não entendi Entendi. bolhufas. E eu só fiquei lá, eu só fiquei falando com eles tipo uma ou duas vezes, depois deu uma hora e eu fui embora. Eu Entendi. falei pra mim que eu não queria participar, não queria participar depois. É, a primeira condição para você participar, seja de uma terapia individual ou uma terapia em grupo, é você se sentir bem, é você querer ir, que é isso aí é a primeira parte do tratamento. Quando eu falei dessa questão do presencial ou do online, porque aí facilita, né? Quem tiver aqui, até mesmo assistindo essa nossa live, que e quiser, enfim, né, fazer uma questão, enfim, de conversar, de fazer essa colaboração, algum psicólogo, né? Porque já que abriu essa possibilidade para online, então, em qualquer lugar desse Brasil, você poder ser atendido aí de uma forma assertiva e eficaz e consciente, né? E com evidência mesmo científica, né? Principalmente baseada em aba. Então, tem que entender de autismo, tem que entender de aba, tem que entender de modificação de comportamentos, tem que entender de muita coisa para poder oferecer o melhor serviço possível. Você é super falante, super engajado aqui nas redes sociais, mas eu imagino que você também seja um pouco reservado, porque a grande questão do autismo é esse déficit nas habilidades sociais, na comunicação, na interação social. Por mais que você tire de letra, dê um show aqui de conhecimento, mas a gente sabe o quão deve passar aí na sua cabeça, né? O quão exaustivo, desgastante deve ser esse momento. Então, eu queria que você falasse assim, o que é de muito legal ter essa exposição aqui nas redes sociais, um ponto positivo, e o que não é legal, assim, um ponto negativo. Alguns pontos positivos seria Guaxinim Terra, por causa que sem ele, acho que eu já ouvi falar de histórias assim bem legais, muito incríveis, sobre que o Guaxinim Terra é só uma foto dele, um desenho que eu fiz, já mudou a vida praticamente de um autista. Ah, eu me senti lisonjeado. Não era minha intenção, mas parece que meu desenho pegou bem no coração, assim, bem no sentimento daquele autista. Uhum. E ele conseguiu ultrapassar esse desafio que ele estava passando no momento. Então, eu me senti lisonjeado, mesmo ter feito isso intencionalmente.
Aham. Eu ganhei Muito também bom. minha patente do Guaxinim Ninteia, graças à ajuda do meu amigo Dr. André Alas e Deus. E por último, eu fui um dos palestrantes do Congresso Internacional de Autistas. Eu tive, Eu eu tive, vi, eu tive eu o vi prazer suas de falar com. obras lá, eu vi seus desenhos todos expostos, eu vi, Eu eu também tava... tive o prazer de falar com a Temple Grandin, uma das minhas autistas que eu já ouvi falar, que gosta de matemática e tem em construção de casas também. Ah, Sim. e mais assim, obviamente, com só uma bênção tem uma maldição. E o ponto negativo de me expor às vezes nas redes sociais é que às vezes tem sempre perseguidores, stalkers nas redes sociais. Hater. Haters. Eu, por exemplo, já tive um deles que era passivo-agressivo. Eles sempre falava, tipo, pra eu não seguir aquela pessoa e eu acabava não seguindo mesmo por causa. Não seguindo mais por causa que ele mandou, por causa que era um amigo muito bom, por causa que ele falava sobre Deus, ele falava para eu ter um ótimo dia, uma pessoa muito adorável. Mas ele mandava fazer coisas que não eram muito legais, né? E aos poucos eu fui descobrindo de como ele era de verdade. E aí Caramba. eu falei pra minha mãe tudo isso, ela viu as mensagens e ela deu um basta nisso. A gente pode seguir ele, eu não sei mais onde ele tá, mas eu sei que ele tá por aí ainda fazendo mal. Tanto é que eu já vi algumas lives dele, ele nem mostra o rosto, Caramba. de verdade, porque não quer ser reconhecido. Uhum. Então, mas eu não quero ficar me preocupando com isso. Eu tenho meus próprios negócios, e eu não tenho tempo para me preocupar com uma pessoa dessas. Mas Eu tenho meu isso é uma... foco, eu tenho pensa nos lados positivos de se expor na internet, mas de um jeito pensativo. Nunca se exponha demais na internet, pois se você expor muitas informações sobre você mesmo, pode causar danos a você mesmo. Então, seja pensativo e faça o melhor para você mesmo na internet. Por causa que se expor demais pode ser uma coisa ruim para você mesmo. Então tome cuidado. Ouviram, né? Muito bem. Então vamos parar de expor, colocar a, a foto, né, e o local e o horário da onde está, e principalmente as crianças também, que não tem nada a ver com isso, então a gente tem que tomar bastante cuidado. E principalmente nessas conversas online, seja por direct, seja por mensagem, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque maldade existe, a gente já sabe disso. Nossa, que fantástico tudo isso. Posso abrir para as perguntas? Tem três perguntinhas aqui. Eu queria só falar sobre um pouco dos meus hiperfocos rapidinho. Claro, por favor. Ah, assim, eu tenho bastante hiperfoco tipo, nos animais, música clássica e literatura, né? Ah, eu sou apaixonado por tudo isso. Os animais, obviamente, é o começo de tudo, o que eu gosto. Eu me apaixonei, às vezes, por música clássica por causa de um certo animal. Por causa que eu pesquisei sobre um animal e, às vezes, aquele animal tem, tipo, está numa peça infantil e tem um tema só dele. Por exemplo, Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo foi um dos meus hiperfocos por algum tempo, alguns anos atrás. E eu fiz até desenhos dele aqui no Instagram. Ah, e cada animal, cada personagem da história tem um tema com um instrumento diferente. Aí vem a música clássica. E aí também é baseado em um livro que eu li só uma vez, felizmente. E aí vem a literatura. Ou seja, percebe de como às vezes essas três coisas estão conectadas uma nas outras. Isso se chama só uma coisa: arte. Apesar de animais não serem exatamente arte, mas você entendeu meu ponto. Os desenhos são arte e tudo mais. Na música clássica agora em si, música clássica, eu sei lá, eu sinto uma paz ou alegria escutando música clássica.
por causa que eu consigo identificar vários instrumentos de uma vez só. Por exemplo, alguns instrumentos eles demonstram sentimentos. O violino, por exemplo. Violinos, eles conseguem demonstrar alegria quando tocado em em um toque acelerado. Mas quando você toca numa marcha lenta, pode ser bastante tocante. Pode tocar na sensação da tristeza, mas ao mesmo tempo da saudade e tudo mais. A flauta. A flauta, para mim, lembra bastante as memórias da juventude das pessoas. Por causa que você tocar tipo, bastante rapidamente, lembra a hiperatividade de uma criança. E isso para mim lembra bastante os sonhos infantis que a gente já teve na nossa infância. O oboé, por exemplo, um instrumento de sopro, me lembra bastante a tristeza e a melancolia. Porque se você tocar numa marcha muito lenta, parece e você tocar numa música bastante deixar você para baixo, é um instrumento que pode causar bastante tristeza nas pessoas. Mas também, às vezes até tristeza tem arte. Por causa que, às vezes, arte não é só coisas boas, é coisas ruins também. Mas você consegue apreciar isso com olhos de artista. E, por último, o saxofone. O saxofone, para mim, quando eu tocado bastante misterioso, assim, me lembra também mistério. Um toque de mistério. Música com saxofone me lembra jazz. Jazz, pra mim, é um dos meus tipos musicais favoritos. Mas o saxofone também pode lembrar bastante o amor. Por exemplo, pode ser tocado numa cena romântica, em um filme e tudo mais. Isso na música, agora, tem alguns casos, tem saxofone na música clássica também. E às vezes eu lembro bastante, eu consigo capturar uma cena escutando uma música clássica. Eu consigo escutar, quando eu tocado tipo, muitos instrumentos ao mesmo tempo, eu lembro o ar, ou seja, a sensação de voo, de uma ave, ou um pássaro e tudo mais. Agora, mudando da música clássica para a literatura, é um caso bem diferente. Porque eu tenho bastantes livros. A maioria deles é tipo leituras longas, sem figuras. Mas cada ponto que tem no livro, eu consigo me imaginar naquela ação. É muito bom usar nossa imaginação enquanto lemos esses tipos de livros, por causa que isso nos torna umas pessoas mais experientes quando estamos lendo uma redação, um texto, bem informativo, bem detalhado, por causa que a gente já tem experiência com esse tipo de leitura. Agora, existe aquelas que são mais simples, eu até diria mais cômicas, por causa que tem situações engraçadas nelas, ou são poucas explicativas, tipo, o personagem foi no banheiro, alguma coisa assim. Nesse tipo de livro só vai falar, ele foi no banheiro, pronto. Mas na literatura, tipo, mais grossa, estaria detalhando todo tipo de coisa que estava no banheiro. Por exemplo, a roupa que a garota estava usando, como era o banheiro, entendeu? Mas não, essa é uma coisa boa. Mas se eu te digo, uma das minhas leituras favoritas é Diário de um Banana. Meu Deus, tem coleção completa para o meu tempo. Tenho todas. Por causa que é simples, é uma leitura rápida, é cômico, tem várias situações bem constrangedoras, mas constrangedoras engraçadas. E tudo mais. O próprio narrador não é uma pessoa que você quer ver como amigo. E isso traz as peças, por causa que, vamos ser sinceras, às vezes, infelizmente, crianças podem ser cruéis. Porque elas não estão com o caráter definido delas ainda. E esses tipos de livros contam exatamente do ponto de vista de uma criança do 6º ano, que daí não está com o caráter definido. Muitas pessoas da escola do garoto são superficiais, são valentões e tudo mais. E, enfim, esse é o tipo de coisa que tem no ensino fundamental 2. E pode acreditar, é verdade mesmo.
Ah, mas talvez lá nos Estados Unidos seja assim. No Brasil é parecido, só que não tanto assim. Aham. Lá acho que a violência é mais física, o poder é mais físico, tudo mais. Aqui no Brasil é mais xingamento, é mais verbal. São mais lutas Violência, sim. verbais. Sim. E para concluir, as três coisas: a literatura a longa, a literatura rápida e a música clássica, ou qualquer tipo de música, são tipos de artes. Tem um público tudo para tudo isso? Não. Por causa que muitas pessoas vão preferir, tipo, música hip hop, rap, tudo mais, das coisas de hoje em dia, que para mim não me interessam. Tem pessoas que curtem. Se você curte isso, muito bom mesmo. Mas eu não me encaixo nesse tipo de grupo social que gosta de hip hop ou rap. Tem Aham. pessoas que gostam de leitura longa, não, nem um pouco. Eu mesmo não gosto exatamente disso. Eu só gosto de leitura longa sobre o que eu gosto. Sobre se o assunto naquele livro é o que eu quero, que eu estou procurando numa boa leitura. E para finalizar, a literatura rápida, como Dia de Banana. Se você gosta de tipo livros cômicos com piadas ou às vezes com piadas de mau gosto, mas que sejam engraçadas, esse é o tipo de livro para você. Então, é isso. Se a senhora quiser abrir as caixas de pergunta, para mim tudo bem. Ai, não, senhora não, senhora não, você, por favor, senhora não. Só um minutinho, vou abrir. Que relato incrível, né? Eu já falei para você quando eu estava conversando que você é um artista. Então, eu acho que o mercado de trabalho já está aí mais ou menos desenhado, né? Delineado. Você pode escolher entre muitos tópicos e muitas questões. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Olha que legal, ó. Amei te conhecer e compreender a forma como pensa. Isso contribui com diversas vivências, viu? Muito bom, muito bom. Opa, tem uma aí de existencial, né? Lucas, você se sente seguro? Mas você é exatamente seguro na escola ou tipo na rua? Pois é. Mas, tipo, tá bom, das dois jeitos. Na escola, eu me sinto seguro? Me sinto, por causa que eu sei que os alunos não vão mexer comigo, pelo menos da minha classe, eu espero. Na rua, eu já ando sozinho já faz bastante tempo. Eu só não me sinto seguro 100% na rua, não é nem por causa das pessoas, mas sim com cachorros. Eu sou sinofóbico, ou seja, eu tenho fobia de cães, mesmo de cães pequenos. Uhum. Então, qualquer cachorro na rua, eu fico apreensivo. Mas, mas às vezes, mas esses últimos dias, eu tô ficando com raiva de mim mesmo. Eu tô ficando com raiva desse meu medo inútil de cães. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, mesmo amando cachorros, amo de cachorros de coração. Eu fico vendo assim, eles na rua, e eu dou um olhar sério, assim. Pra dizer que, tipo, pra eles se afastarem de mim. Eu tento aparecer intimidador para eles, por causa que às vezes os animais têm mais medo da gente do que nós deles. Isso pode ser no Uhum. caso de cachorros também. Existem cachorros bravos que não vão ter medo de mim? Vão, mas a maioria eu sei que não vão me atacar na rua. Ah, mas de segurança, eu acho que na escola um 83% e na rua um 79%. Tá ótimo, tá respondido. E o seu medo, ele não é inútil. Medo, fobia, precisa ser tratado com psicólogo, tem técnicas para isso. Dessensibilização sistemática. Mas Busca isso, tá? cadê a psicóloga? Exato, exato. Precisamos de uma psicóloga para o Lucas, gente. Se eu fosse, eu já estaria atendendo com certeza. Mas como eu não tenho essa formação, então a gente precisa, vamos levantar uma bandeira, né? Por favor, precisamos de uma psicóloga para o Lucas, por favor. Lucas, a última pergunta. Hum. Quais materiais você usa para desenhar? Aí é bem mais específico, né? É bem específico. Eu, eu nunca desenhei na tela antes com lápis digital, como muitos artistas aqui do Instagram fazem. Eu faço como eu sou das antigas, ou como nos Estados Unidos falam, I'm an old school. Ah, eu sou Da das velha escola. antigas. Sou da velha escola.
Eu uso materiais bem específicos para desenhar: lápis, canetão, lápis de cor, borracha, apontador. E Maravilhoso. é que eu não sei desenhar na internet. Se eu soubesse, eu até tentaria, mas eu não sei. Uhum. Então eu tento fazer do jeito que eu sei, que é o lápis e o papel. E não vou mentir, mas eu prefiro lápis e papel do que desenhar na internet. Tá ótimo. É muito melhor e trabalha a coordenação motora fina, né? E Que é antes justamente a e habilidade antes de que você terminar gostaria de a trabalhar. live, antes de terminar a live, eu queria mostrar para vocês meus produtos, por causa que uma coisa que eu esqueci de falar do ponto positivo também são também as minhas vendas. Que o Instagram me ajuda bastante, mas infelizmente está bem escasso de pessoas pedindo coisas para mim, infelizmente. Mas às vezes uma ou duas pessoas de bom coração veem boas coisas nesses livros aqui que eu faço, que é o que eu escrevi, que é um diário diferente do Guaxinim Terra. Esse aqui foi eu mesmo que escrevi, conta desde o meu nascimento, ah, até o dia que eu recebi o diagnóstico. Uau! Tem os pontos fortes e os pontos negativos da minha infância. E eu sei que muitos autistas vão se relacionar por causa que tem bastante coisas aqui que só os autistas vão entender. Por exemplo, aqui demonstra o meu pontualismo na escola, por causa que eu tenho que entrar às 7 horas em ponto aqui na escola. E também, deixa eu ver aqui, e aqui demonstra o meu alívio de descobrir que eu era autista. Enfim, demonstra tudo isso de um jeito bem interessante e eu sei que esses meus desenhos vão alegrar bastante as criancinhas, por causa que as crianças autistas ou até as crianças neurotípicas gostam de desenhos mais vibrantes, não gostam muito da questão sombrios e tudo mais. Coloridos. Aí você me pergunta, qual é o preço? É 30, tipo, a forma física, e R$ 29,90 no online, no e-book. Tá ótimo. Tá ótimo. Tem as canecas também, não é isso? Que Tem as fazem mó canecas sucesso. também. Eu tenho, tipo, com todos assim, os meus desenhos na minha caneca com a bandeira. Ah, Eu amei a de Me Poupe. essa daqui que você está falando? É, do Me Poupe, é. Ah, e essa daqui que eu mostrei agora mesmo. Ah, que Aham. essa daqui é minha com o Linda. meu nome do Guaxinim Terra. Essa é E linda aí, também. aí eu falo para vocês, clientes, por favor, sejam de bom coração, e tentem comprar as minhas canecas. Eu sei que parece muito, muito apressado, mas é uma maneira de viver. O que eu posso fazer? É um meu ganha-pão do dia a dia. E às vezes Claro, mas você tem você é que. um Você, empreendedor. Você é um sim, empreendedor, você é um empresário, tá ótimo. E eu vou divulgar seus materiais também, eu pode ter tenho certeza. que. E também vou encomendá-los. E eu também tenho que fazer dinheiro do jeito que eu posso, mesmo que eu tenha Claro, que perder um pouco da minha dignidade. óbvio, tá certíssimo. Tá ótimo, tá certíssimo. Lucas, eu não tenho, assim, palavras para agradecer, porque eu tenho certeza que não foi enriquecedor apenas para mim, mas para todo mundo que pôde estar até o final para assistir essa live. Conhecer você um pouco melhor, né? Você tem 17 anos, mas você é de uma sabedoria muito grande e de muita fé, né? A gente não está falando aqui de uma religião específica, é fé, que você acredita em algo maior. Então, isso é muito, muito importante. As pessoas têm perdido a fé, sabe? Até na humanidade mesmo, né? Nos outros. E você lida com tudo de uma forma muito original, com muita propriedade, de um jeito assim único, né, e brincalhão também, trazendo a sua arte, se expressando, porque você é um artista. E eu estou muito orgulhosa, muito feliz por ter encerrado aqui.
encerrado o mês do autismo, mas eu vou continuar falando sobre esse tema, mas com chave de ouro, com a sua presença no seu local de fala, enquanto adolescente, autista, artista, palestrante, escritor, desenhista, né? Enfim, muito, muito obrigada. É E só antes de isso mesmo. acabar, antes rapidinho, perguntaram aqui onde é que vende as canecas, os produtos. É Sim, aqui no meu por Instagram, mesmo, favor. no meu direct mesmo. É só falar do preço, umas contas na bio. E antes de mais nada, eu só queria falar que a senhora que trabalha em escola e tudo mais, eu às vezes passo por tipo ansiedade, às vezes em certas matérias. Ou às vezes porque os professores passam bastante coisa que às vezes eu não consigo lidar em tão pouco prazo de tempo que eu tenho às vezes até dificuldade naquela matéria. Então eu sofro bastante ansiedade em certos dias de aula. Não em todos, mas em certos dias. E isso me incomoda bastante, né? E aí eu não sabia dizer o que fazer, já que eu quero um conselho seu, por causa que às vezes o professor ou a professora passa coisas demais que numa matéria que eu não sei exatamente sobre aquilo definitivamente, entendeu? Eu não sei exatamente Entendi. a matéria. Entendi, entendi. Mas existe, vamos lá, posso te ajudar. Mas existe matérias adaptadas, atividades adaptadas para você? Você faz atividades diferenciadas para os outros alunos da sua turma? Não, não faço. Não, mas você se sentiria melhor, mais à vontade em fazer atividades com uma linguagem mais clara e mais objetiva. Ah, então, sim, é que às vezes alguns professores passam coisas demais às vezes sem explicar ou explicação muito rápido. E às vezes não sou Entendi. nem só eu, mas muitos dos meus colegas também. Sim, com certeza. Então, na verdade, é preciso conversar mesmo com a coordenação da escola e explicar o quão você consegue prestar atenção, o quão aqueles textos, né, super extensos, a gente pode usar o mesmo texto, mas resumido, ele um pouco mais sucinto, com palavras-chave, que possa fazer um resumo daquilo ali que está sendo ensinado. Tem algumas técnicas, algumas coisas que podem ser conversadas com a coordenação da escola para poder te ajudar nisso, para que você não tenha essa ansiedade. Por quê? O que é ansiedade? Ansiedade é o pensar na manhã, né? Você está se preocupando com o futuro. Então, você já sabe que você vai passar por aquela situação desagradável, você começa a evitar e começa a alimentar cada vez mais a ansiedade. Então, a gente precisa trabalhar esse antes, não é o durante e o depois, entende? Uhum. Esse antes, essa preparação. Você precisa de um PEI, um plano educacional individualizado. Você precisa de atividades adaptadas. A gente pode conversar um pouco mais no direct, eu posso ver se eu consigo ajudar, conversar com a escola, enfim, para poder te orientar em relação a isso, porque além de ter o diagnóstico, você tem o direito a isso. Porque nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida. E você tem as suas dificuldades, você tem as suas limitações, e elas precisam ser respeitadas em primeiro lugar. Então, se está muito desgastante, se está muito pesado, a apresentação do conteúdo, a apresentação ela pode ser modificada. E isso é super possível, Entendi. tá bom? Tá bom. Mas eu quero saber mais detalhes, eu quero poder te ajudar dessa forma. Se eu conseguir, eu vou ficar de fato muito feliz. Mas é porque são muitos pormenores, entende, Lucas? Uhum. A gente precisa conversar e ver qual é a matéria específica, por exemplo. Você falou de algumas matérias, mas qual a matéria, qual o assunto, do que está sendo falado, até para isso ser cobrado para você de uma forma mais adequada às suas necessidades. Entende? Uhum. Entendo. Então, tá. Você quer, Então, você quer se pagando tudo que despedir? eu entendi, mas para não acabar nesse clima assim, eu só quero agradecer, já que estamos terminando aqui, agradecer as pessoas que vieram aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero agradecer a minha mãe, que está aqui, a Ana Pinheiro, 2812, o Carlos Recreio, a SOG,
a Thay Família, a Jana Gonzo, o Walter Maia e a Interativa Núcleo Psi. Obrigado, gente, por estarem aqui com a Thaís hoje. E o Yoki Pandandé, que entrou agora. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. E é isso, foi um papo gostoso que eu tive com a Thaís. E é isso, eu quero mandar um beijo para vocês e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom feriado de segunda-feira para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vamos ver aqui.